Bom, equações de primeiro e segundo grau. Desse ponto aqui, gente, eu já vou passar mais direto, porque isso aqui já é coisa que a gente já tem em outras videoaulas, tá? É só você acessar lá aulas anteriores. Então, equação de primeiro grau é simples, é isolar o x, né? Essa altura da vida aqui, você não pode mais ter dúvidas sobre isso. Passo 4 para lá, tem gente que prefere tirar o mínimo, tem gente que faz igual eu fiz aqui, ó, passo 4, multiplica cruzado, né? E aí você acha lá a sua resposta, beleza? Tem as de segundo grau, que você vai lá fazer com delta, né, quando ela é completa. Quando ela é incompleta, tem outros jeitinhos, mas se quiser fazer delta também, né, aquele pessoal chama de fórmula de Bhaskara, né, eu fiz até a brincadeira lá, né, mais um dia se passou e eu não usei isso aqui para nada. Não, usa assim, não pensa assim não, que é triste, tá? Só mesmo para te lembrar aí como é que acha esse negócio. Então, exemplo aí, ó, você tem essa equação, esse aqui é o A, esse aqui é o B, esse aqui é o C. Joga lá no b ao quadrado menos 4ac, que é o seu delta, né? E joga na continha, menos b mais ou menos. Ah, Moca, como é que eu faço a aula? Como é que eu faço a conta com mais ou menos? Não, mais ou menos, claro que você não vai fazer conta com mais ou menos, né? Primeiro você faz a conta usando aqui o mais, menos 12 mais 6. Depois você faz a conta usando o menos, menos 12 menos 6. Cada um vai dar um resultado diferente. Tá aí suas duas respostas. Tá joia, gente? As relações de Girard, né, que é a soma das raízes e o produto das raízes. Você não precisa resolver a equação para descobrir as raízes para depois ver quanto que vai dar a soma das raízes. Você faz menos b sobre a, né, do a, b, c da equação, e o c sobre a. Ah, mas se o delta der negativo, aí não tem resposta. Não, cara, se não tiver, tem sim. É que não são respostas de números reais, mas são números complexos que também dá para somar e também dá para multiplicar. E mesmo que você nem saiba como é que eles são, o resultado da soma deles e do produto deles é isso daqui, menos b sobre a e c sobre a. Forma fatorada, nossa senhora, é feio de ver aqui, né? Vamos fazer com exemplo mesmo. Aquele negócio que eu falei lá, ó, você tem essa equação aqui. Quais são as raízes? Já vou antecipar. Menos 1 e 3 são as raízes dessa equação. Então você pode reescrever essa equação assim, ó, copia o a de novo, tá? E faz x menos uma raiz, ó, x menos uma raiz, x menos outra raiz, x menos o menos 1, x mais 1, x menos o 3, x menos 3, e vezes esse 2 aqui, senão nunca vai nascer o 2x² que está aqui, beleza? Se você quiser botar outros números aqui sem ser 2, vai continuar gerando equações que tem essas duas raízes, mas não vai bater com a escrita dessa daqui. Se você pegar, observação, pegar essa equação e dividir toda por 2, para o a ficar 1, né? Ah, Moca, tô vendo aqui, ó, dá para simplificar tudo por 2. Beleza, se você fizer isso, a escrita vai ficar assim. E olha só, essas raízes, a soma delas dá 2 e o produto dá menos 3, que é exatamente o que você tem aqui, quase, né? O produto você tem aqui, ó, e a soma está com sinal trocado. Então, quando você tem uma equação de segundo grau que o a vale 1, o termo independente é o produto e o b é a soma com sinal trocado, tá bom? Equação biquadrada. O que vai ser equação biquadrada? Quando você tem, né, o x² o x² e o termo solto, ou qualquer outra combinação que esse expoente é o dobro desse. Então, como é que você faz? Chama esse cara aqui de um y e esse aqui de y², tá? Independente de quem for essa combinação de expoente, desde que um seja o dobro do outro. Aí você vai trocar essa equação aqui com x, x² e x² por y² e y. E aí você ganha uma equação de segundo grau que você vai resolver normal, né? Vai tirar as raízes, vai dar 4 e 1, só que isso aqui são os valores de y. E a nossa questão é achar x. Aí você tem que lembrar, se o y está dando 4, e o seu y é o que você usou para substituir x², quer dizer que o x² vale 4. E se o y vale 1, quer dizer que o x² vale 1. Então, o seu x aqui é mais ou menos 2 e o seu x aqui é mais ou menos 1. Então, você tem 4 respostas. 2 menos 2, 1 menos 1, certo? Equação irracional o quê? É aquela que você tem o x dentro de raiz. Você tem que levar tudo ao quadrado, né? Quando você leva ao quadrado aqui, você corta a raiz e aqui você faz produto notável. Isola direitinho, resolve a equação de segundo grau. Aí deu 9 e 4. Só que
Isso não é muito certo de fazer, né? Raiz quadrada de x ao quadrado, na verdade, é módulo de x. Se você fizesse direitinho com módulo de x, você ia achar a resposta certinho. Como isso aqui é errado, você botar na cara dura assim, que a raiz quadrada é só cortar a raiz e pronto, essas respostas podem estar erradas. Mas é mais fácil a gente fazer errado e conferir do que fazer certinho com o módulo. Então, você testa agora, ó. Testo 9, mas não é nessa linha, nem nessa, é lá na primeira. Então, testo 9 aqui na primeira linha, ó, na original. Raiz de 9 é igual a 9 menos 6, vai dar 3 e 3 igual a 3. Então, tá certo. Agora, testo 4, ó. Raiz de 4 é igual a 4 menos 6, vai dar 2 e menos 2. Mentira. Então, essa resposta 4 está errada. Só o 9 está certo. Beleza, gente? Não existe matemática você resolver o negócio e dar uma resposta errada, gente. É porque o jeito que a gente fez está errado, tá? Mas é mais fácil você testar do que fazer certinho, rigoroso com o módulo. Beleza? Essa então é a resposta certa. Poderia ser que as duas estivessem certas. Poderia ser que nenhuma das duas estivesse certa. Você ia ter solução vazio, tá? Sem problema. Produto cartesiano, né? Também vocês têm uma videoaula bonitinha só com isso daqui. Tá? Você tem aqui, por exemplo, o produto cartesiano do conjunto A para o B. É todas as setinhas aqui que partem de A e vai para B. Então você tem 2 com menos 1, 2 com 0, 2 com 2. 3 com menos 1, 3 com 0, 3 com 2. Isso é o produto cartesiano desenhado. E ele escrito, cada setinha desse é um par ordenado. Então, parênteses 2 menos 1, parênteses 2, 0, parênteses 2, 2. E você agrupa eles todos dentro desse conjuntão. Esse é o produto cartesiano. Certo? Você tem também exemplo. Você pode, assim você desenhou o produto cartesiano, assim você escreveu o produto cartesiano, e você pode colocar ele em forma de gráfico. Pega cada um daqueles parênteses aqui, né, e coloca ele em XY aqui, certo? Então tá ali os seus 6 parênteses, tudo bem? Quando você tiver um conjunto infinito, nesse caso aqui, ó, o conjunto B só tem 2 números, mas o A tem infinitos números. Então você não vai desenhar infinitas setas, nem escrever infinitos parênteses. Então você só consegue fazer no plano cartesiano. Finge que isso aqui não tem infinitos números, finge que só tem o menos 1 e o 2, e aqui só tem o menos 2 e 1. Então você vai ter 4 pontinhos para marcar. Marca lá os 4 pontos. Só que na verdade, no seu eixo X, que é o conjunto A, você não tem só o menos 1 e o 2. Você tem esse número aqui, que é o menos 1, você tem o menos meio, você tem o 0, você tem o meio, você tem o 0,9, você tem 1,3, você tem todo mundo aqui. No eixo Y não, você só tem menos 2 e 1, então você só tem aqui e aqui. Mas no eixo X você tem todo mundo. Então, você vai ter toda essa linha pintada e toda essa linha pintada. Incluindo o 2, porque o 2 está lá, ó, dentro do colchete, mas não incluindo o menos 1, porque o menos 1 tá, né, o colchete está de costas para ele. Beleza? Vai lá na videoaula disso daqui, tem mais exemplos também, está mais detalhado. Tá bom? Isso daqui não é uma função, né? É o que a gente chama de uma relação. Então vamos lá, relação e função. Esse aqui é o produto cartesiano de A para B. É seta pra caramba, tem setinha voando para todo lado, isso aqui é uma loucura. Então, isso aqui é todo produto cartesiano. O que seria uma relação? Ela segue uma regra mais específica, por exemplo. Não, eu só quero os parênteses que se eu pegar o x que vem do A e o y que vem do B, a soma dá um número primo. Então só essa seta vai valer, ó. Você não vai ter, ai Moca, você esqueceu menos 1 com 2. Não, menos 1 com 2, menos 1 mais 2 dá 1. 1 não é primo. Fiz de propósito para você lembrar que 1 não é primo. Só menos 1 com 4 dá 3, que é primo. Aqui dá 5, que é primo. Essa aqui dá 5, que é primo. E essa aqui dá 7, que é primo. Então, olha só o que deu essa relação. Então, eu não desenhei o produto cartesiano inteiro. Eu fiquei só com um pedaço dele. Essa aqui, então, é uma relação. É um subconjunto do produto cartesiano. Quem conseguiu mandar setinha para alguém faz parte do domínio da relação. Então, o 2 não faz parte do domínio. Então, esse conjunto aqui, né, o 2 não está no domínio. E quem recebeu flechinha faz parte da imagem da relação. Ai, mas eu aprendi que todo mundo tem que mandar setinha aqui. Não, aquilo são as regras para função, não para relação. Então vamos ver agora as regras da função. Para ser função, você já vai falar, todo mundo tem que mandar uma setinha. Ah, o 6 está sobrando. Não, não é obrigado a receber. Todo mundo aqui do domínio tem que mandar setinha, tá? Isso é uma função. Se eu tivesse, por exemplo, isso daqui, não seria função, porque o 3 não está mandando setinha para ninguém, tá bom? Agora, e
todo mundo tem que mandar setinha e só pode mandar uma setinha. Então, bem, isso aqui é função. Todo mundo está mandando uma setinha e só está mandando uma. Função de A e B. Se fosse assim, ó, todo mundo está mandando setinha. Só que esse 3 aqui é ninja, né? Pô, o cara manda 2 setas ao mesmo tempo. Olha lá, ó. Plim, plim. Isso aqui não pode de jeito nenhum. Então, isso daqui não seria uma função. Função injetora. Para ser uma função injetora, tem que atender os requisitos de função. Mas ninguém do contradomínio pode receber mais do que uma seta. Então isso aqui é uma função de boa, é uma função injetora. E esses aqui que receberam setinha são o conjunto imagem. Aqui é contradomínio, tá, gente? O conjunto para onde vai a função é o contradomínio. Imagem é quem recebe flecha. Se eu tivesse, por exemplo, o 9 aqui. Aí não é função. Calma, aí vai mandar a seta. Mandando para o 7. É função, mas não seria injetora. Porque o 7 estaria recebendo 2 flechas, do 9 e do 3. Então seria função, mas não seria injetora. Beleza? Então você tem esse problema aqui. Não seria uma função injetora por causa desse destaque em vermelho. E sobrejetora? Para ser sobrejetora, o domínio tem que ser igual... Perdão, o contradomínio tem que ser igual à imagem. Então todo mundo do contradomínio tem que receber seta. Então, isso aqui, ó, contradomínio e imagem é a mesma coisa. Se tivesse um 9 sobrando, seria função? Seria, ó, todo mundo mandou setinha, mas não seria sobrejetora, porque o 9 está sobrando. E bijetora é 1 para 1, tá? É injetora e bijetora ao mesmo tempo. Então, uma setinha para cada número. O 2 com 6, o 3 com 7, o 4 com 5. Lindo, maravilhoso. É isso, tá? Depois a gente vai continuar a aula normal. E eu sempre disse para você, né? Lava a mão.